Olá, pessoal! Agora nós vamos começar a fazer a parte do ramo verde, certo? Vocês têm duas opções, fazer como eu fiz no outro, colocar ele aqui, ou se vocês quiserem fazer a parte de trás, tá? Esse daqui eu vou colocar aqui na parte de trás, mas se vocês quiserem colocar por cima da janela também não tem problema. A gente vai precisar do ramo verde, das florzinhas, alfinete, agulha, tesoura e também 4 pérolas pra gente fazer o miolinho da flor. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Primeira coisa, como eu vou fazer na parte de trás, a gente tem que definir onde começa e aonde termina. O meu ramo, ele termina aqui. Então, a gente vai alfinetar onde ele termina, certo? Agora, a gente vai ir colocando o alfinete para ir definindo as pétalas, certo? Em que posição vai ficar o ramo? No caso, eu vou fazer ele pendido, sentido a janela. Ele começa numa ponta e ele vem sentido a janela, certo? Então, eu vou pendendo ele e vou só alfinetando pra gente ter a posição na hora da gente costurar, tá bom? Então, beleza. Não coloque muito pra cima por causa da costura do topo do cogumelo. Então, vamos lá. Vamos só alfinetar pra ele ficar na posição correta e a gente poder costurar, certo? Então, vamos lá. A gente só vai começar a costura depois que ele tiver todo alfinetado, tá? Porque senão a gente pode costurar ele torto, aí vai ficar feio. Então, a ideia é primeiro alfinetar e depois a gente costura. Conforme você vai costurando, você vai tirando os alfinetes. Ó, ele tá todo alfinetado, certo? Ele vai terminar em cima da casinha de cogumelo. Então, a gente vai pegar a ponta. Eu vou usar uma agulha de tapeceiro. Eu tenho essa agulha aqui que ela é mais fina, só que ela é um pouco ruim na hora de fazer. Então, eu vou usar uma agulha de tapeceiro, certo? Que é essa agulha aqui, ó. A ponta dela não é pontuda e ela não machuca a mão. Ó, vocês podem perceber que tem esse pedacinho. Esse pedacinho vocês deixam ele de lado, tá? Porque ele vai ser usado depois. Então, a gente vai entrar aqui no nosso cogumelo. Deixa eu tentar aproximar um pouco. Não muito, que senão vai perder o foco. E a gente vai sair aqui, ó. Debaixo da primeira folha. Na verdade, a segunda, que a primeira tá do lado de lá, mas enfim. Não tem problema. Vamos subir, tira o alfinete, porque você já chegou na folha que você vai costurar. Colocar a mão por dentro é um pouquinho ruim, porque tá cheio de alfinete, então vai acabar machucando a sua mão. Então, a gente entra, sai, e eu venho aqui no outro lado, aqui na outra folhinha, certo? Por isso que eu falei pra deixar um fio bem longo, porque a gente vai fazer vários zigue-zagues no decorrer da costura. Ó, vamos passar por dentro. Aí, a gente vai vir aqui no meio, certo? Pra fixar a parte do meio do ramo. Esse aqui a gente pode já tirar. Ó. Entra de um lado, sai do outro. Vai lá na ponta do ramo. A gente vai trabalhar todo ele em zigue-zague, tá? Tira o alfinete, entra por baixo e desce por cima. Vamos aqui no meio. É praticamente isso. A gente só vai fixar o ramo na peça, tá? Não precisa ser tão preso, porque ele tem que ficar saltadinho mesmo. A intenção é que ele fique saltado, certo? Vai tirando os alfinetes, desce, sobe pela parte de baixo da folhinha, prende a folhinha na ponta e vem até o meio aqui do ramo. E a gente vai fazer isso até chegar no final. Ó, puxa pro ladinho, firma bem. Saiu numa ponta,
desce sempre na outra. Tenta não descer na mesma ponta, porque senão vai ficar... o fio não vai prender, né? Você vai voltar pelo mesmo lugar que você saiu. Então, vamos lá. Certo. Volta pro meio. Ó, aqui ele escapou, tá? Mas não tem problema. Depois a gente vai voltar com o fio e a gente prende ele. Porque eu acabei voltando sem querer no mesmo buraquinho que eu subi. Por isso tem que tomar cuidado pra não descer no mesmo ponto que você subiu. Que às vezes pode acontecer de não pegar. Ali aconteceu. Mas aí a gente volta com o fio e conserta, não tem problema. Porque de qualquer jeito a gente vai ter que levar o fio de volta até a ponta do cogumelo para poder fazer a amarração a finalização da peça junto com esse fio. Então, não tem problema quanto a isso. Eu acho que aqui, até aqui vocês já entenderam essa parte. Eu vou adiantar o vídeo até chegar no final, e aí eu mostro como eu faço pra voltar, tá bom? Eu vou dar uma adiantadinha, vocês já devem ter entendido essa parte. Faz o ponto e joga sempre no meio do raminho, pra gente dando continuidade. Certo? Eu vou dar uma aceleradinha e a gente volta continuando daqui, voltando. Certo, pessoal? Ó, estamos no finalzinho, tá? Já prendi todas. Eu vou descer com a agulha até aqui no meio, tá? Vou puxar o fio. Ó, ele tá todo preso, só esse daqui que escapou. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir com o fio por dentro aqui dessa carreira do meio. Certo? Se você quiser fazendo, já aproveitar que você vai voltar e fazendo como se fosse uma costura, também fica à vontade. Uma maneira de deixar mais firme o ramo. E a gente tem que voltar com esse fio até o começo da peça pra gente finalizar lá junto com a outra ponta. Então, vamos lá. Como essa nossa ponta escapou, a gente vai fazer o seguinte. Vamos descer, subir aqui, e agora vamos descer de volta e vamos sair aqui onde o fio escapou. Certo? E aí, vamos prender da maneira correta, porque eu prendi da maneira errada e acabou que o raminho não ficou preso. Certo? Vamos sair aqui na ponta. Aqui, ó. Aqui no outro cantinho. Aqui, a gente vai dar um nozinho, certo? 2 nozinhos, pra firmar. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar o fio. E esse fio eu vou jogar pra dentro. Pegar uma agulha de crochê, ó, eu cortei o fio. Eu vou vir com a agulha de crochê aqui no finalzinho, aqui onde que o ponto foi feito, ó. Eu vou puxar esses 2 fios pra dentro. Aqui. Vou enroscar os 2 na agulha. Ó, eu vou puxar os 2 fios pra dentro, certo? Vou deixar os 2 fios pra dentro, posso até cortar um pouquinho mais, deixar ele um pouco mais curto. Eu vou deixar os 2 pra dentro, certo? Vamos desvirar. Aqui, ó, tá preso o nosso raminho. Agora, a gente vai colar as flores. Agora, nós vamos costurar as florzinhas. Vamos lá, vocês vão pegar a primeira florzinha. Vão passar a linha nela, na agulha, certo? Passado a linha na agulha. Aonde vocês vão colocar, fica a critério de vocês, tá? Eu vou colocar uma aqui na ponta, não que seja obrigatoriamente igual a essas que eu vou colocar, tá? Então, eu vou passar aqui por dentro, que eu vou prender, porque a linha termina na ponta da flor, então, você vai ter que passar pra ela ficar no meio. E aí, a gente tem que passar as nossas pérolas. Porém, a minha agulha não passa, então, eu faço o seguinte, pego uma agulha mais fina,
No caso, essas minhas agulhas aqui não dá. Eu tenho uma agulha aqui, número 0,9. Eu vou passar ela por dentro. Vou engatar a linha e vou passar para outro lado. Certo? Ó, pronto. Vou voltar para minha agulha. Vou passar de novo a linha na minha agulha e vou continuar, certo? Vocês podem perceber que tem esse fio. Então, esse fio é a mesma coisa que a gente fez com os novelos, com o verde. A gente vai puxar ele pra baixo com uma linha de crochê. Com uma agulha com uma outra agulha, certo? Enrosca ele e puxa ele pra baixo. Que, na verdade, o acabamento a gente vai dar por baixo, tá? Por dentro, na verdade. Então, desce. A gente vai puxar, ó. Não precisa fazer prender muito, porque a intenção é que ela fique assim, saltadinha, tá, gente? Aí vocês vão vir por dentro e vão dar um nozinho. E vão cortar o fio. Por isso que a gente não enche antes, a gente enche só no final. Porque a gente vai dar os nozinhos, os acabamentos ficam todos por dentro. E não por fora. Corta o fio, ó. Primeira florzinha tá colocada. Vamos pra próxima. Você pode também colocar a pérolazinha, a florzinha, antes da gente começar a costurar. Por exemplo, eu vou puxar o fio aqui e já vou passar a minha florzinha, a agulha na florzinha, na pérolazinha da flor. Pronto. A gente não precisa ficar tirando e colocando a agulha como a gente fez antes. Então, vamos lá. Vamos firmar aqui a nossa florzinha. Ó. Agora, vamos achar outro lugar pra ela. Vou colocar ela aqui em cima. Ou melhor, eu vou começar lá embaixo. Vou pra baixo. Vou colocar ela aqui no meio. Aqui, ó. Vou prender ela nesse raminho aqui. Então, eu vou descer. Vou transpassar de volta. Vou puxar o outro fio pra baixo. Aqui. Certo? Agora, eu vou firmar essa pétala. Essa flor, na verdade. Simplesmente vou passar com a agulha pra cima. Vou puxar. E vou descer com a agulha no outro ponto. E vou puxar o fio pra dentro. Ó. Aí, eu vou virar o avesso. Vou dar os dois nozinhos e cortar o fio. E ir pra próxima flor. Pronto. Certo? Eu acho que vocês conseguiram entender. Eu vou prender as outras duas flores e já volto mostrando como é que ficou, tá? Certo, pessoal? Ó, como ficou nosso raminho com as flores, tá? Ele ficou na parte de trás, pra dar uma trabalhada nessa parte que ficou sem nenhuma outra aplique, tá? Então, ele fica assim. E essa é a nossa parte das flores e do ramo verde, tá? Aguardem que logo vem a próxima parte, que é o telhado do cogumelo. Certo, pessoal? Olá, pessoal! Agora nós vamos montar a parte do telhado do cogumelo. Vamos prender as partezinhas brancas e o chaminé. Eu tô usando o chaminé nessa cor aqui, porque foi a cor que eu usei pra fazer as gravações, tá bom? E fica mais fácil de vocês visualizarem a costura também. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que definir, aonde a gente vai colocar o chaminé. O chaminé, ele fica mais pra cima, ele fica normalmente entre as carreiras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre as carreiras 8, 9, 10, 11, 12 e as carreiras 12, o chaminé. Ele fica entre a carreira 8 e a carreira 12, certo? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui.
passar a linha no alfinete aqui, e a gente vai encaixar aqui. Não é obrigatório ser nessa altura, tá, gente? É uma sugestão. Mas vocês podem colocar onde vocês julgarem que vai ficar mais legal, tá? Essa autonomia de onde colocar eu deixo a critério de vocês. Então, vamos lá. Vamos colocar ele. Então, prestem bastante atenção no costurar, porque como vocês não têm uma base firme, ele pode ficar meio torto. Tá bom? Então, vamos lá. Simplesmente vocês vão fazer a costurinha subindo e descendo ao redor dele, pegando as beiradinhas e costurando na base. Acabei enroscando o vermelho junto. Ele tende a ficar tortinho, tá, gente? Por causa do jeito que ele é feito. Então, ele vai ficar meio de ladinho. A intenção é essa mesmo, tá? Não se preocupem que não tá errado. Ele fica meio de ladinho mesmo. Pronto. Ó, fizemos a costurinha dele toda ao redor, certo? Aí, agora eu vou vir na parte de baixo e vou fazer um nozinho de doido aqui, que eu brinco que é um nó de doido. Eu puxo... Eu adoro quando isso acontece, esse fio metido. Certo. O vermelho fica pra cá. Eu faço assim, eu faço como se fosse uma argolinha. E aí, eu dou um nozinho. Ó, bem apertado, tá? Pra não escapar. Dou 2 nozinhos. E corto. Certo? Opa, aqui quis desfazer. Tá. Vamos lá. Agora é o seguinte, gente. Agora a gente vai pra parte das bolinhas. Ó, o chaminézinho fica assim de lado, tá? A gente vai pra parte das bolinhas. As bolinhas, vocês podem fazer o seguinte. No total são 13, tá? Então, peguem uma a uma, alfinetem aonde vocês acham que ficaria legal colocar elas, tá? E aí, depois vocês comecem a costurar. Por que colocar primeiro elas alfinetadas? Para que vocês vejam a distância, porque depois de costurada, é mais difícil de tirar. Vocês vão ter que refazer a bolinha toda, certo? Então, aí vocês conseguem medir a distância, colocada toda, se uma ficou um pouco mais perto, outra ficou um pouco mais longe, vocês conseguem tirar e arrumar. Então, eu vou sobrepor todas e já volto pra gente continuar. Ó, pessoal, ficou assim. Na verdade, eu acabei usando menos do que eu planejei. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não acabou não precisando das 13. Eu só usei 10, tá bom? Então, agora a gente vai começar a costura. Pra começar a costura, vamos começar de cima pra baixo. Daqui tá mais alta e vir descendo. A costura é a mesma forma pra todas, tá bom? Eu vou costurar uma e aí depois vocês continuam com as outras. Eu vou tirar o alfinete, vou aproximar um pouco, vou virar ela aqui pra cima, que é onde tá o fio. Vou descer aqui e vou sair do lado. E eu vou vir prendendo pelos pontos da lateral, certo? Vamos prender todos aqui. Você vai fazer esse mesmo processo com todas as outras peças.
Vai costurar ela uma a uma. É só vir costurando, fazendo zigue-zague, descendo e subindo com a agulha, pegando a costura nas lateraisinhas, nos pontos baixos da lateral. Quando chegar no final, puxar o fio pra baixo, fazer o acabamentozinho que eu já vou mostrar pra vocês. Certo. Ó, toda ela bem presa, ok? Agora, a gente vai virar ela pra baixo, pra gente amarrar essa parte, tá? Ó. Aí, eu vou vir por dentro, passar em qualquer pontinho, que é só pra firmar mesmo. E a gente vai fazer aquele esqueminha que a gente fez antes. Pronto. E vamos amarrar, certo? Ó, corta o fio. Tá feita a primeira manchinha branca. Agora, você vai repetir esse mesmo processo em todas as outras, certo? Eu vou adiantar e eu volto pra gente continuar com ela pronta, tá bom? Mostrando como ela vai ficar depois de pronta, sem os alfinetes. Daqui a pouco eu volto. Pronto, pessoal, ó, costurei todas as bolinhas, certo? Então, assim fica a parte do telhado do nosso cogumelo, tá? Com as bolinhas, com as manchinhas todas coladas. Se vocês quiserem colocar mais juntinhas pra colocar todas, ou colocar mais pra baixo, eu optei por colocar assim, tá bom? Então, essa é a parte da montagem 3, o telhado do cogumelo. Olá, pessoal! Agora nós vamos fazer a união do telhado com a base, certo? Para quem for fazer um porta-treco, então não precisa costurar aqui. Mas quem for fazer o cogumelo com enchimento, então agora é a parte que a gente vai unir o telhado no cogumelo, tá? E na sequência, costurar em cima. Antes da gente pôr o enchimento na nossa casinha de cogumelo, a gente tem que pôr a base aqui no fundo, tá? Mais por dentro. No caso, como essa peça é apenas mostruário, eu vou estar usando o papelão. Mas vocês, se caso for uma peça para venda, utilizem um plástico mais resistente, algo que possa ser lavado. Como a minha peça é apenas mostruário, eu não vou fazer para venda, eu vou utilizar papelão. Se possível, o plástico seja numa espessura mais grossa, tá bom? Então, a gente vai estar colocando no fundo do nosso cogumelo antes de pôr o enchimento, ó. Bem colocadinho na base do fundo, tá? Agora, a gente vai pôr o enchimento. Certo, pessoal? Colocamos o enchimento. Agora, vocês podem, de repente, estar colocando um outro papelãozinho ou plástico aqui por dentro para ajudar na costura. Eu vou mostrar. Vocês vão pegar um outro papelãozinho, pouquinho a coisa maior que a boca, tá? E vocês vão estar colocando ele por dentro. E daí, o enchimento não vai atrapalhar na hora de costurar, ó. Vai ficar assim, tá? Mas antes, vocês coloquem bastante enchimento para que ele fique bem pra cima. Certo. Agora, a gente vai costurar ele aqui, ok? Tô virando ele de ponta cabeça. Vou pegar a agulha pra gente começar a costura. Então, vamos lá. Vocês vão achar onde vocês querem centralizar ele. Desçam com o fio. Certo? E a gente vai tentar seguir a carreira aonde vocês começaram pegando, certo? Ó. Vou descer. Vou subir no ponto do lado. Se vocês verem que tá abrindo, vocês podem ir diminuindo, tá? Só se centralizem numa carreira e sigam ela circularmente, fazendo ela na circular, tá bom?
E a gente vai seguir assim até chegar aqui no final, tá bom? Eu vou adiantar e já volto com ele já costurado na base. Certo, pessoal? Ó, toda ela costurada, ok? Agora, a gente vai fazer aquele lacinho aqui em cima pra dar um nozinho, tá? Pra firmar pro fio não escapar. Então, vamos lá. 1 e 2. Certo? Cortem o fio, pode cortar um pouquinho maior, porque não vai aparecer. E agora, a gente vai pra parte da cúpula, certo? Como eu volto a falar, como eu tô utilizando pra modelo, eu tô usando papelão, mas vocês utilizem plástico ou EVA reforçado pra fazer essa peça, tá? Então, a gente vai acertar ela aqui. E agora, a gente vem com a parte da cúpula. Então, o que que acontece? Antes da gente colocar a base de papelão, a gente vai costurar um pouquinho da cúpula, certo? A gente vai pegar aqui, ó, engatar cantinho com cantinho, e a gente vai costurar um pouco, certo? Depois a gente vem e encaixa o papelão dentro. Como que a gente faz essa costura? Do mesmo jeito que a gente fez algumas outras. Nós vamos pegar a ponta da linha e passar na agulha. Feito isso, vamos vir aqui, certo? E a gente vai vir costurando de maneira que a costura apareça, ok? Não é uma costura escondida, ó. Pontinho por pontinho, tem que ser pegos um por um, tá? Porque se vocês pularem um, vai ficar feio. Então, ele vai ficando assim, ó. Certo? Então, vocês vão fazer isso até chegar na metade do cogumelo. E aí, a gente vai colocar a base dentro quando chegar na metade. Então, eu vou fazer até a metade e volto mostrando pra vocês. Certo, pessoal? Ó, costurei metade. Agora, a gente vai estar colocando o papelão dentro, ou plástico duro, e a gente vai continuar a costura. Aí, a gente vai continuar essa nossa costura até chegar faltando mais ou menos essa quantidade aqui, tá? A gente vai costurar até aqui, e aí é onde a gente vai colocar o enchimento, tá? Eu vou vir até essa parte com a costura, e a gente continua quando chegar aqui, pra fazer o enchimento. Pronto, pessoal, ó, eu costurei todo ao redor e deixei esse vão. E é através desse vão que a gente vai estar colocando o enchimento, tá? Ó, vocês vão abrir o buraquinho por cima do papelão, tá? Vamos colocar por baixo, senão vai ficar esquisito, ó. Vocês vão encher por aqui, tá? Eu vou encher e já volto mostrando ele cheinho e a gente continua a costura. Certo, pessoal? A gente encheu ele agora um pouco, ok? E aí, agora a gente vai continuar a costura, tá? Vamos continuar. Essa parte aqui, ela é um pouquinho complicada, porque a costura tem que ser feito e puxado pra poder ficar certo. Então, vocês vão pegar o ponto embaixo, vão achar o ponto em cima e vão puxar, certo? Vocês vão fazer isso até encher aqui e aí a gente ajusta o enchimento certinho. Então, eu vou finalizar e já volto mostrando pra vocês. Certo, pessoal? Agora, a gente tá acabando aqui. A gente vai fazer esse último ponto, vamos passar 2 vezes ele. A gente vai ajustar aqui, ó, pra que o enchimento fique certinho, tá? Ó. E aí, o fio, a gente vai esconder por dentro aqui da parte do telhado, ó. Vamos fazer aquelas passadas que a gente costuma fazer pra esconder o fio. Façam ela bem firme, bastante, para que o fio não volte e não venha a acontecer de escapar a costura, certo? E aí, agora, é só cortar o fio e tá pronta a nossa base e o telhado. Ó, tá quase pronto, gente, tá ficando muito legal, tá bom? E aí, a próxima etapa, a gente vai pro caminho e pro cercado. A gente vai pra parte da base do cogumelo, tá bom? Ó. Certo? Então, aguardem a próxima parte. Olá, pessoal. Agora, nós vamos dar continuidade. Nós vamos pra parte da montagem de número 19. A parte da montagem 5, tá? Nós vamos montar o caminho e o nosso cercado, certo?
eu vou tentar fazer primeiro a parte do cercado. Vamos começar com a parte do cercado. Vocês vão pegar a parte que tem o fio longo e vão separar com a parte que tem o fio curto, certo? Separado. Esse daqui vocês vão deixar no meio, ok? Vamos separar aqui todas as partes, pra gente começar a montagem. A gente vai fazer o seguinte, pra começar, a gente vai pegar uma dessa comprida, que tem o fio, certo? As outras vamos deixar aqui do ladinho. Vamos pegar uma dessa que tem o fio comprido e uma dessa que tem o fio curtinho, certo? E essa nossa partezinha aqui. Nós vamos pegar uma agulha de costura, de tapeceiro, que é aquela melhor de utilizar. Vamos precisar também de alguns alfinetes, ó, já passei a linha. Então, nós vamos ver qual é o lado direito e qual é o lado avesso das duas partes. Vamos pegar essa parte aqui, ó, que tá com o fiozinho, vamos colocar o fiozinho pra dentro. Vamos embolar ele aqui, ó. E vamos colocar ele bem no meio da nossa parte aqui, certo? Vamos tentar trancar com o alfinete. Vamos fazer um bem boladinho aqui, só pra trancar, certo? Esse fiozinho, deixa ele pra fora, tá? Eu vou tentar aproximar, porque o marrom, ele é escuro pra se enxergar. Vocês vão pegar o fio e vocês vão vir passando na parte de cima. Vocês vão vir fazendo uma costura, certo? Sobe e desce. Aí, vocês vão chegar aqui na parte que tem o cercado. Vocês vão passar o fio pela parte de baixo e vão transpassar por dentro dele, certo? E vão puxar. Pode tirar o alfinete de baixo. Agora, no ponto de cima, a mesma coisa. Transpassem o fiozinho. Pode tirar outro alfinete, que era só pra firmar. E vocês continuem fazendo a costura, subindo e descendo. Literalmente fazendo uma costura de um no outro, tá? Apertem eles bem justinhos, puxem eles bem justinhos. Não transpassem, venham daqui e vão pra lá, porque vai ficar aparecendo. Vocês simplesmente vão e voltem com o fio, tá? Ó, aqui, ó, senão ele vai ficar, essa curvinha aqui, vai ficar feio. Então, deixa eu voltar aqui, porque eu transpassei sem querer. Deixa eu tirar a linha. Que eu fui explicar pra vocês, acabei cometendo o erro que eu falei pra vocês não cometerem. Pronto. Deixa eu puxar de volta o fio. Essa que a vantagem é que dá pra puxar de volta. Então, vamos lá. Acabei puxando uma pontinha aqui. Vamos continuar até o final, até chegar na ponta de baixo. Aqui, ó, até chegar na parte de baixo, aonde tem a outra pontinha do fio da outra pecinha. Então, vamos descendo. Estamos quase acabando. Pronto, chegamos no final. O fio tende a ficar do lado de lá, tá? Se ficar do lado de cá também não tem problema, depende de como vocês começaram. Ó, vai ficar assim, ó. O fiozinho vai ficar preso dentro e vai ficar uma pontinha a cada lado, certo? Essas pontinhas vocês deixam assim. Deixa o fio